Nosso bem-vindo ao povo de Deus, aos irmãos aqui hoje à noite. Tá friozinho, tá? Um clima bem típico do mês de maio. O diferencial mesmo é a questão da chuva. Deus tem nos dado chuva. A palavra de Deus nos diz no Salmo 147 que o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nosso Deus é um Deus declarado na palavra como Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Pois bem, nós tivemos chuva na madrugada, hoje pela manhã, e volta sempre a nossa consideração que é o Senhor, o Deus, que cobre os céus de nuvens, prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes. Então, cada vez que você deparar-se com a chuva caindo, é Deus quem cobre os céus de nuvens. Há uma expressão, Deus, o Pai das águas, Ele tem nos dado chuva. Também o clima que nós temos nos dias atuais. Fugimos um pouquinho e nem estamos ainda no inverno, estamos na estação do outono. Vou falar em perguntas que eu faço aqui. Você respondeu essa agora? Tá, já leva um presentinho nosso aqui, ó. Eu tinha a caixinha do bis. Não vai aparecer você aqui não, fica tranquila. Eu deixei cometi o lapso de deixar em casa uma caixinha de bis. É um tipo de bis que você nunca recebeu aqui na igreja. Esse é diferente, tá? Os demais têm 20, esse é um bis mais trabalhado, uma outra marca. Semana que vem você vai conhecer esse tipo. Muito bem, eu coloquei no store para mensagem hoje à noite. Eu fiz apenas uma menção. Ernesto, faz um favor, puxa então aquela cadeira para o cantinho, fazendo um favor. Eu fiz apenas uma menção do título para hoje à noite, mas já vale também um prêmiozinho o que eu coloquei no store do Face, quando eu mencionei o título. Nem mencionei a referência bíblica na qual estaremos pregando e da qual você vai tomar conhecimento agora. Alguém lembra a menção do assunto que nós vamos tratar hoje à noite? Eu coloquei com duas palavras só 2 palavras. Vocês não viram? Isso, Felipe. O Felipe tem ideia, vocês ficam em desvantagem em relação ao Felipe que está fazendo a capa. Tá. O versículo que nós vamos ler, o apóstolo Paulo, é um texto do apóstolo Paulo, e ele coloca essa expressão no início do versículo, quase como se fosse com letras garrafais, aquelas letras gigantes, parecendo a letra da minha nova Bíblia. Essa aqui é a primeira vez que eu vou a uma pregação com ela. Estamos estreando uma nova Bíblia e ela tem letras, chamam de letra jumbo. Eu preciso de letras grandes, fica mais fácil para visão, para enxergar. Então, como se Paulo escrevesse com letras garrafais, não erreis. Aí tem um suspenso, 2 pontos, e ele tem um complemento dessa expressão, não erreis. E na verdade nós vamos estar falando não erreis, vamos colocar alguns erros que podem roubar a nossa felicidade. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Apenas um versículo, depois a gente comenta um pouquinho sobre algo do capítulo 6, mas apenas o versículo 7. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer. Uma outra palavra para escarnecer seria zombar. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que lei é essa aqui? Que princípio é esse que Paulo está colocando aqui? O princípio da colheita. Aí, Felipe, leva mais um. Tá ok. Vamos orar nesse momento. Ó Deus bendito, Deus eterno, essa reunião na qual nós nos encontramos, momento de estarmos cultuando ao Senhor. Obrigado pela graça do Senhor sobre nós nesta noite. Somos em poucos, mas estamos aqui, Senhor. Queremos agradar o Senhor. A palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que temem o Senhor e daqueles que esperam na misericórdia do Senhor. Que sejamos achados com tal procedimento no nosso viver cristão. Ó Deus, no assunto que queremos da palavra receber a instrução nessa noite e possivelmente na próxima semana, fala conosco, ó Deus, traga uma compreensão da qual necessitamos e será necessária, fundamental e de imensa importância para o nosso viver cristão, nosso viver no alvo, no âmbito de andarmos como Jesus andou. Fala conosco, ó Deus, e rogamos a bênção, direção do Senhor e a obra do Santo Espírito, orando no nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui debaixo, eu pego aqui se alguma pergunta for feita e você acertar. Nem eu conheço as perguntas que podem surgir durante a pregação e o ensino da palavra de Deus. Nós, desde o nosso nascimento, desde o início da nossa vida, eu comentei a semana passada que, pregando no domingo passado, na nossa celebração ao Senhor com as mães, que o momento para que uma mãe comece a ensinar da palavra de Deus, do conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, do Salvador, o Senhor Jesus, não vou nem fazer pergunta agora disso aqui, tá? Deve ser no momento do início do processo gestacional. Começou o início do processo gestacional, já pode a mãe conversar com a criança, dando-lhe ensinamentos da palavra de Deus. Desde desse momento, indo por todo o tempo adiante, nós estamos num processo de aprendizado, de recebermos o ensino. E há muitas coisas que aprendemos em nossas vidas, ou em nossa vida, aliás, muitas coisas que aprendemos em nossa vida, através do ensino formal. Você vai fazer um curso e você recebe, então, a instrução a respeito de algo. Por exemplo, houve um dia que alguém foi para um curso para aprender a fabricar calçados, fazer sapatos. Eu me lembro, aos 12 anos, eu fui estudar o que ninguém mais hoje dá importância, pelo menos neste aspecto que era no passado. Eu fui aprender a datilografar. Era o auge naquela época, há mais de 40 anos atrás. Quando surgiu a informática, computação, você não sabia. Aí você foi estudar para aprender. Ensino formal, você foi para a escola, e aí, aprender a ler e escrever. Eu me lembro da Esther, que a primeira coisa antes de entrar na escola que a Esther sabia era como pegar na caneta. Vou achar minha caneta aqui, derrubei
com micro. Então ela, cadê a minha caneta? Minha caneta está aqui. Então para ela era o máximo aprender a segurar uma caneta, e como ela não sabia escrever, era fazer traços, coisas assim. Foi para a escola, e quando ela começou a aprender a ler, ela ficou tão fascinada, que andando de carro conosco, ela não perdia a oportunidade com os escritos de Pai 10, de quadro. Ela ficava, é verdade, Esther, ficava lendo aquilo ali, praticando o que estava aprendendo. Então, há muitas coisas na nossa vida que nós aprendemos com o ensino formal, mas há muitas outras que só aprendemos depois de errarmos. Aprendemos com nossos erros, ou pelo menos deveria ser assim, ou pelo menos deveria acontecer isso. Devido à natureza pecaminosa, homens e mulheres de Deus estão sujeitos a cometerem erros. Nós cometemos erros. Temos uma natureza pecaminosa. Aquele que não conheceu o pecado, quando a Bíblia refere-se a Cristo, nem não havia pecado, ele nunca errou, mas nós, com a natureza pecaminosa que nós temos, nós erramos. Me lembra a semana passada, nós estávamos aqui na escola dominical, e nós estávamos fazendo o que nós gostamos tanto de fazer de vez em quando, com o Rafael, nós tínhamos o jogo da velha, homens contra mulheres, e devido a um erro que nós cometemos, no momento da competição, nós perdemos aquele momento para as mulheres. Elas conseguiram, como chama quando? Jogo da velha, mas elas acertaram, conseguiram fazer um ponto. Depois nós conseguimos também fazer um ponto, mas chegou o momento que nós, jogando, eu confiei até no Miguel que estava nos ajudando, devia ter passado por Ernesto fazer a configuração para nós. Eu só vi o Ernesto falando assim: nossa, cometemos o mesmo erro, consequência, perdemos. Tínhamos que ficar atentos para não errar a posição que deveríamos colocar, ou fosse a bolinha, ou fosse o X. O Ernesto disse assim: olha, se souber jogar, dá sempre empate. Não é isso que você falou? Mas nós erramos. E aí nós temos o apóstolo Paulo aqui bradando: não erreis. Como é que é isso? Se estamos sujeitos a errar, vamos errar. Mas Paulo tem uma expressão de alvo, de objetivo, de comprometimento, que desperta a nossa atenção. Ainda que estejamos sujeitos a errar, precisamos do alvo, do princípio, servindo de alerta e direcionamento. Porque na verdade eu quero apresentar, eu disse alguns erros, porque aí você não fica sabendo quantos, mais ou menos vamos caminhando e você vai ter uma ideia, mas vamos de maneira sucinta, resumida, colocar esses erros de forma que você possa marcar esses erros com você. São erros que nós estamos sujeitos a cometer, cometemos e podem roubar a nossa felicidade. Dentre os muitos erros que eu e você podemos cometer e que vai atrapalhar a nossa felicidade, vai complicar o nosso desenvolvimento espiritual, o primeiro deles é o erro de pensar que sabemos tudo. Pensar que você sabe tudo. Provérbios capítulo 3, verso 7. Alguém abre lá? O meu está até escrito aqui, mas olha na sua Bíblia aí, Provérbios 3, 7. Provérbios 3, 7. Provérbios 3, 7. Eu estou vendo um outro provérbio aqui meu. Provérbios 3, 7.
Pode ler, quem encontrou bem alto para ver se chega aqui. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é que faz o homem diferente, com uma diferença gigantesca de todos os outros seres criados? Não é o ser humano, que o homem é o ser humano, mas o que é que faz o homem diferente de todos os outros seres criados? Está aqui na pontinha. Tem a ver, mas eu quero uma outra palavra. Uma outra palavra, não é racional? Tem a ver. Tem uma outra palavra a ver com racional. Uma outra palavra. Deixa-me dar para você uma pista. O que é que do homem retém a sua ira? Provérbios fala sobre isso. O que é que do homem retém a sua ira? Deixa-me ver aqui, eu acho que é Provérbios 18, 11. Se for, já abra lá e olhe para você me dar a resposta. O que é que faz o homem diferente de todos os outros seres criados? Está quase lá vocês. Não é 18. Perdi o texto aqui, do que faz a... Está quase lá. Está quase lá. Está quase lá. Deixa-me ver o texto de Provérbio para você. Deixa-me ver aqui. Para dar um direcionamento para você. Eu marquei de sublinhar ele e acabei esquecendo. Não. O que é que faz o homem diferente de todos os seres criados? Deixa-me ver aqui. Você tem a resposta aí, achou? Isso, Rafa. Eu fiquei de marcar aqui, não marquei. Tá. Mas não era... Eu queria uma outra palavra, e aí eu troquei de Bíblia, troquei de... Talvez a versão minha aqui tá diferente. Mas, na verdade, a palavra que eu queria, ninguém falou, fica aqui. O entendimento. Você quase falou isso? O entendimento. O homem tem um entendimento que o faz diferente dos outros seres. Tem a ver com ser um ser racional, que pensa, que entende. Tá? Eu não sei se é esse texto que você me passou, mas eu acabei esquecendo de marcar, que cometi este erro. Nós estamos falando de erros e eu cometi um aqui, de não marcar. Peço perdão para você. Mas o entendimento é que faz o homem diferente de todos os outros seres criados. Com isso nós queremos dizer o quê? Que o homem é um ser inteligente. Queremos dizer que o homem é um ser inteligente porque ele é capaz de pensar, de aprender, de raciocinar. E o que acontece com esse conhecimento que o homem é capaz de desenvolver? Muitas vezes o conhecimento vai ser um motivo de orgulho. O homem e mulher de Deus pode cair no erro de supor que sabe tudo. Pensa que pelo fato de ser quem ele é, já sabe tudo. Já imaginou quando Paulo chegou pregando o evangelho lá em Atenas? O pessoal era dado a novidade, mas eles buscavam, amavam conhecer novidades, conhecimento. Já eram sabedores das ideias que eles defendiam de prontidão. Tanto é que eles disseram: que quer este tagarela, o paroleiro? O que esse homem está querendo conosco, trazendo um ensino diferente? Que ensino é este? Eles tinham um conhecimento forte dele, que envolvia a cultura e as práticas idólatras daquele povo. Então, em dado momento, você pode observar pessoas que começam a valorizar as suas credenciais. Eu estudei isso, eu sei que muitas coisas
sei, e que pelo fato de muitas coisas saber, já tenho a minha consideração, a minha avaliação é mente fechada. Pressupor que sabe tudo, no caso do povo de Deus, traz grandes problemas para a vida espiritual. O primeiro deles, elimina a possibilidade de aprender. Nós necessitamos do aprendizado. A cada dia nos deparamos com o aprendizado de algo. De vez em quando não vai muito longe. Estávamos assistindo um filme de Jesus e a minha filha Esther falou assim: mas escuta, aconteceu isso no dia que Jesus morreu? Ela não sabia disso. Ficou surpresa, espantada, algo impressionante para ela. E quantas vezes nós passamos a determinar o texto e depois da milésima consulta estamos recebendo uma compreensão, um aprendizado que por todo o tempo não tínhamos tão clara consciência, tão clara percepção. Interessante isto. Então nós não sabemos tudo, estamos num processo de aprendizado, e o erro que vai roubar a nossa felicidade é quando você acha que sabe tudo. E muitas vezes você vai conversar com a pessoa e ela diz: eu sei sobre isso, e aí fica difícil de ajudá-la se realmente o que ela sabe não está sendo colocado em evidência na sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, ele estava dizendo que estava tendo um problema com algo da palavra, uma maneira de tratar, relacionar com as pessoas, pregando a palavra, e passamos para ele alguns princípios importantes para que ele pudesse usar, e ele acatou, falou: interessante isso, eu não sabia e tal. E há coisas que nós não sabemos, estamos num constante aprendizado. Eu geralmente não prego aquilo que eu já sei, eu geralmente prego aquilo que eu preciso aprender, então eu tenho que estudar. E estudando, eu desenvolvo o aprendizado e compartilho aqui com você. Então, pressupor que sabe tudo traz grandes prejuízos, grandes problemas à vida espiritual, porque vai eliminar a possibilidade de aprender. Por que é que você vem à escola dominical? Por que é que nós temos escola dominical? Porque nós estamos aprendendo da palavra de Deus, compartilhando o nosso aprendizado. Nós temos uma frase que nós mencionamos aqui, uma frase até célebre frase: não há ninguém tão sábio que não tenha nada para aprender, e ninguém tão simples que não tenha nada para ensinar. Então não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Nós vamos aprender. Constantemente precisamos do aprendizado. Em todas as áreas, segmentos da nossa vida, como é importante. De vez em quando eu fico assim: Senhor, como eu gostaria de ter alguém com habilidade em tal área, trazendo um estudo, um ensino para nós naquela área. Por exemplo, a Bíblia, depois da palavra amor, a palavra que mais as escrituras trabalham em cima, com textos, qual que é o assunto depois de amor? Está valendo um desse aqui? Não. É um assunto que algumas igrejas, assim, fala-se muito nisso, mas a Bíblia fala, o segundo assunto. Não. Você carrega no seu bolso isso. Isso, dinheiro. Dinheiro, uma segunda. E não há um estudo dentro da Bíblia sobre finanças? Há um estudo. E quando nós precisamos aprender sobre finanças, para sermos corretamente dizimistas, para sermos corretamente ofertantes, tem gente que pensa que está dando
para a obra de Deus do que é seu e do bolso, quando na verdade tudo provém do Senhor. E nós temos um irmão, aposentou? Não, a esposa já aposentou, bancário, excelente nessa área de finanças, que quando conseguirmos um tempo de oportunidade com ele fazendo esse aprendizado para nós aqui, vai ser importante. Precisamos aprender a lidar. Ninguém nasce expert nisso ou aquilo. Precisamos aprender. Então não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Precisamos do aprendizado. É importante o aprendizado em todo momento da nossa vida. Estamos num constante processo em que situações novas surgem e nós precisamos tomar conhecimento, precisamos aprender. Não é verdade isso? Eu tinha uma vontade imensa de pregar, mas tinha que aprender. E estou aprendendo até hoje. É na obra de Deus, um ministério incrível, impressionante. Pregar a palavra de Deus, ser usado na obra nesse sentido, temos que receber o aprendizado. E há um ensino já sobre isto. Esses dias eu vi um vídeo com uma palestrante, amados, era desesperador. Nem metralhadora conseguiria acompanhá-la. Nem metralhadora. Era difícil. Você estava assim, desesperador. Estava aparecendo um vídeo que eu vi de uns ratinhos seguindo uma pata. Não eram patinhos, eram ratinhos. Não conseguiam acompanhar os passos da patinha. Mas temos que receber o aprendizado. Elimina a possibilidade de aprender quando pressupomos que sabemos tudo. Você quer ver algo interessante? O pregador Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele, na sua vida e ministério, ele tinha um costume de registrar na íntegra, na totalidade, os seus sermões, as suas pregações. Há vários e vários sermões esparramados pelo mundo afora. As pregações de Charles Haddon Spurgeon. Você pode pesquisar no Google e você vai encontrar milhares de sermões de Charles Haddon Spurgeon. E certa vez, o Charles Haddon Spurgeon foi a uma igreja e tinha um jovem pregando. Quando o jovem que estava no púlpito percebeu a entrada do pregador Charles Haddon Spurgeon, ele estremeceu todo. Ele estava com um esboço de Charles Haddon Spurgeon, e Charles Haddon Spurgeon estava chegando no culto. Mas ele pregou, e quando terminou a mensagem, e ele foi cumprimentar Charles Haddon Spurgeon, Charles Spurgeon disse para ele assim: obrigado pela mensagem. Mas pastor Spurgeon, essa mensagem que eu preguei é do teu esboço. Ele diz: não, a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. E ainda que você pregue no esboço de Charles Spurgeon, vai entrar a sua pessoa, o seu ser, a obra do Espírito Santo. Nenhuma mensagem para a outra sai igual, na totalidade, não sai. Você viu o Felipe contando a mesma lição da semana passada, hoje de manhã? Na semana passada, quando ele mencionou a pessoa, estava falando sobre Ana lá orando no templo, lembra que ele mencionou que ela só mexia os lábios e não ouvia som? Na semana passada ele disse assim: olha, faz-me lembrar a minha avó. Hoje ele não falou isso. Eu estava vendo se ele ia falar da avó dele, hoje ele não falou. Ele está rindo ali porque ele nem lembrou que ele na semana passada tinha falado da avó. Então o Spurgeon encorajou tremendamente aquele jovem e agradeceu. Deus usou aquele jovem pregando aquela mensagem. De vez em quando vem o Ernesto aqui trazer uma lição da escola dominical e nós aprendemos. Vamos aprender. Até inclusive disse alguém que quando você está ensinando, você se preparou? É possível que você tenha chegado à compreensão de algo tão importante para aquele momento que ninguém no teu auditório
tenha também chegado, porque não estava no mesmo compromisso que você para aquele momento, que é o de ensinar, e você transmite, você joga uma pérola de grande preciosidade naquele momento, e fala: moça, eu aprendi isso com tal pessoa. E é assim, pressupor que sabe tudo traz grandes problemas para a vida espiritual, porque elimina a possibilidade de aprender. Outra coisa também, quando você acha que chegou no ápice: eu não preciso tanto ir à escola dominical, eu não preciso tanto ir ao culto à noite, eu não preciso tanto assistir a live, eu já sei muito da Bíblia. Tira a humildade. E a soberba é uma das três grandes tentações do mundo. Quais são as outras duas grandes tentações do mundo que João menciona na sua primeira carta, 1 João? Tem a soberba da vida, que é o orgulho, a altivez, que tira a humildade. João fala de três. Qual que é? Vai lá, Felipe. Felipe saiu disparado ali. Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Dá para alguém, você dá para alguém aí, vai distribuindo aí, guarda para o sobrinho dele, tá? Um brindezinho para o sobrinho, fala: sobrinho, eu ganhei, eu respondi a pergunta, tá? E vai expor o homem e mulher de Deus a erros gravíssimos. Tira a humildade, pressupor que sabe tudo, vai tirar a humildade. E, por exemplo, a vida conjugal. Quando você entra na vida conjugal, você lê o livro ali, lê o livro acolá, e aí você diz assim: olha, já sei tudo, já sei como lidar de A a Z com a minha esposa, ou esposa com o esposo. Mas nós precisamos de ajuda. Eu preciso encontrar alguém com quem partilharmos problemas na vida conjugal, fases diferentes da vida conjugal. Dos 20 aos 40 é uma fase, dos 40 em diante é outra fase, muda. Eu sempre achei engraçado e dava risada, até hoje eu acho isso engraçado, mas é sério. Já viu como é que os casais, quando vão chegando a uma certa idade, como que eles discutem um com o outro, principalmente depois de 50 anos? Ranzinza, não é isso que fala? O homem, o envelhecimento que nos acomete, entra aquela fase, você fica mais criterioso com tudo, é o vovô e a vovó discutindo, e tendo às vezes alguns conflitos. Eu me lembro de uma esposa que, quando o esposo aposentou, ele queria ficar o tempo todo de pijama, ela ficava espavorida com aquilo e não aceitava aquilo e questionava, e aquilo era motivo para que ela ficasse cobrando dele. Eu já vi cenas de situações em que, pelo fato da idade, o convívio, e tem aqueles conflitos, que é o conflito da idade depois dos 50, que foi diferente quando eram mais jovens. Eu e a dona Célia estamos na fase agora depois dos 50. De vez em quando ela fala para mim: não é fácil aguentar você. Eu penso: mas que coisa, será que eu sou tão mal assim? Não é fácil aguentar você. Aí de vez em quando a gente lembra dos conhecidos também que estão na mesma fase, um pouquinho mais, né? A gente tem uns colegas aí que a gente fala: eles estão um pouco adiante de nós, mas também tem essas situações. Então, um casal que consideram que sabem tudo, vão destruir o seu casamento, o seu relacionamento, e nós precisamos pedir conselho, pedir ajuda. Nós temos dificuldade com isso. Olha, estou passando por uma fase assim, e eu preciso da sua ajuda. Parece aquele caso que o casal foi conversar com o pastor, e eles queriam se separar, e o pastor falou assim:
A separação, então, tem que ser a morte. Alguém tem que morrer para haver separação. Porque sem a morte não pode haver separação. Então alguém tem que separar. Alguém tem que morrer. E aí a pessoa muda de ideia, né? Peraí. A coisa muda, né? Dizem que pensar que sabe tudo é pior do que não saber. Pensar que sabe tudo é pior do que não saber. E alguém disse assim, quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sei, mas quero aprender. E a soberba e o orgulho são pecados condenados pela palavra de Deus. Então, elimina o pressuposto, a pressuposição, você pressupor que sabe tudo, traz problema para a vida espiritual. Por quê? Porque elimina a possibilidade de aprender e tira a humildade. Traz essas duas consequências, essa questão de pressupor que sabe tudo. E o primeiro erro que vai roubar a nossa felicidade é achar que sabemos tudo. Então Paulo diz, não erreis, porque tudo, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa ser zombado. Inclusive, quando nós olhamos para o contexto do texto de Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo está escrevendo, eu até queria mencionar isso para você, e acabei indo adiante sem considerar isso, mas vou fazê-lo agora. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 6 de Gálatas, lidando com o pecado do próximo e trabalhando a questão da ajuda comunitária. Como nós devemos proceder com o pecado, quando alguém pecou. E como vamos ajudar essa pessoa. Mas dos versos 7 a 10, ele vai trabalhar a lei da semeadura e colheita. E dos versos 11 a 18, ele vai falar de hipocrisia, da lei e do novo nascimento. Mas no verso 7 a 10, a lei da semeadura e da colheita. Não é que você não vai errar, ele acentua, não erreis. Tenha esse alvo. Como você, quando vai. Nunca vi alguém que vai para o exame de autoescola com aquela consideração assim, tanto faz, se eu passar, passei, se eu errar, tudo bem. Não, a pessoa não quer errar. Por quê? Porque tem uma consequência se ela errar. Então Paulo, ele desafia-nos, não erreis. Então, do primeiro erro que pode roubar a nossa felicidade, não erreis, pensando que você sabe tudo. E aí havia até uma consideração no texto de Gálatas com respeito à vida cristã. Eu posso ver do jeito que eu quero? Tanto faz acertar quanto errar? Não é assim. A princípio, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Deus não se agrada dos escarnecedores. Tanto é que o mais alto grau de felicidade para o varão, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a nossa vida é trabalhada com princípios. O povo de Deus é trabalhado com princípios. Há uma regra de fé e autoridade que nós temos na palavra de Deus, a nossa regra de fé e autoridade. Tudo que nós cremos, defendemos e abraçamos no nosso viver é, na verdade, dentro do cristianismo, um viver cristão. E você muito bem sabe como Jesus pautou isso na sua vida, ao ponto de que o andar dele seja o nosso andar também. Muito ok. Vamos para o segundo erro que pode roubar a sua felicidade? Mas dá para talvez para falar de dois hoje à noite, começarmos dois.
Um segundo erro que pode roubar a sua felicidade encontra-se no texto de Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. Provérbios 19:2. Abra lá e alguém leia bem alto para mim. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir, e pega quem é precipitado. De novo, bem forte. Acho que não vai chegar aqui. Não é bom proceder sem refletir, e pega quem é precipitado. Não é bom proceder sem refletir. A minha diz assim: também ficará a alma sem conhecimento. Não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. Qual é o segundo erro? Precipitar-se em tomar decisões. Quantas vezes nós já não cometemos esse erro? Não erreis. Precisamos trazer em consideração que a precipitação em tomar decisões é um erro. Sério. E o interessante é que muitos, inclusive, nos incluímos nesses muitos, destroem a sua felicidade, tomando decisões precipitadas. Muitos cometem erros desastrosos por tomarem decisões na base da precipitação. Não oram, não pedem conselho, não refletem sobre o problema, não buscam conselho de Deus em sua palavra e, consequentemente, tomam decisões precipitadas. Eu não me esqueço de uma pessoa que tomou, para mim naquela época, foi a mais absurda decisão precipitada que aquela pessoa tomou. A de casar-se com alguém com quem nós, qualquer pessoa, com a menor noção possível de percepção da situação, tinha uma noção: não case com tal pessoa. Já de uma olhada assim, direta, você percebia que aquela pessoa não daria certo naquele casamento. Houve aconselhamento? Houve. Casou? Casou. Mas o casamento, se eu não esteja enganado, não durou nem um ano. Menos do que um ano. O que todos já previam, aconteceu. Não ouviu o conselho. Nós somos melhores do que essa pessoa? Não. Nós também estamos sujeitos a tomar decisões precipitadas, não buscar conselho, não buscar a ajuda de Deus. Quer ver um exemplo aqui na Bíblia de precipitação, de tomar decisão precipitada, baseada na aparência? Dizem que as aparências enganam. É verdade. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Alguém pode nos pregar uma peça. Aquela moça achou que estava encontrando a pessoa ideal para si e que as pessoas estavam tentando atrapalhar aquilo que ela já considerava fator definitivo, já concluído. Então vamos lá. Um exemplo, talvez clássico na Bíblia, de alguém que tomou uma decisão precipitada e depois teve consequências em relação a isso. Josué capítulo 9. E olha que Josué era um homem prudente, de um entendimento, de um relacionamento muito mais íntimo com Deus talvez do que nós, mas Deus permitiu que isso acontecesse e eles falharam, eles erraram. Josué capítulo 9 fala sobre os gibeonitas. Israel tem a missão agora de destruir as nações ali em Canaã,
E os gibeonitas não querem ser destruídos. E eles vêm para o povo de Israel, para Josué, para os príncipes, com uma história fabulosa, interessante, com uma história de que era um povo distante, chegando agora ali, uma verdadeira peça teatral de primeira ordem, porque batendo os olhos, tudo se encaixava no que eles estavam dizendo. Eles tinham entre eles um figurinista que talvez se destacou tanto que iria alcançar um emprego na televisão, para ser o figurinista das histórias que a televisão conta, e tem ali o figurinista, pessoa ligada à roupa, toda a condição provável para confirmar a aparência deles, não escapou nada, uma encenação incrível. Josué capítulo 1. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas campinas, em toda a costa do grande mar, olha a menção aqui territorial, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todo esse pessoal mencionado aqui estavam prontos para a peleja contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai. O que Josué havia feito com Jericó e com Ai? Destruiu. Usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos, remendados, nos pés sapatos velhos. Lá eles usavam o calçado até acabar, porque tinha sapatos velhos, vestes velhas sobre si, tudo velho. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Está vendo só? Naquela época tinha pãozinho seco. Tá? Não é só o seu pão em casa que fica velho e seca. Deles também estava seco, e não sei por que razão havia alimento com bolor, que aí tem umidade no alimento, num tempo fora de refrigeração, estavam com bolor. E eles vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco ou aliança. E os homens de Israel responderam aos heveus, olha o que eles disseram para ele: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Os homens disseram assim: olha, vocês habitam no meio de nós. Nós não podemos fazer concerto com ninguém que está aqui no meio de nós. Nós vamos combater, vamos destruir tudo que está aqui no meio de nós. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe disseram, verso 9, já foram chamando de servos, estão prontos para servir. Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Eles tinham conhecimento, percebe? Eles chegam com toda a informação necessária, falam do Senhor, Deus de Israel, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. É um povo informado, eles tinham informação. E tudo que fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, mencionam isso, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro, e dizei-lhe: nós somos vossos servos, fazei agora concerto conosco.
Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. Ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos ou velhos, e nossas vestes, nossos sapatos já têm envelhecido. Tudo que eles falavam, conferiam na realidade com o que estava acontecendo com esses itens mencionados por eles. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão, e a Bíblia diz no versículo 14: e não pediram conselho à boca do Senhor. O que teria acontecido se eles tivessem pedido o conselho da boca do Senhor? Não teriam feito aliança com os gibeonitas. Porque uma vez que, tendo feito aliança com os gibeonitas, as nações vieram guerrear contra os gibeonitas por causa disso, e Israel, pela aliança que havia feito com os gibeonitas, porque passou alguns dias, descobriram que eles eram moradores de Gibeon. Israel precisou ir ao combate para defender os gibeonitas, porque a aliança é algo muito sério e eles não podiam romper. E a Bíblia diz no versículo 15: e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu, verso 16, sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. Concerto feito, agora aguenta as consequências. Houve uma precipitação. Eles tomaram a resolução no calor da emoção. Naquele momento ali, ninguém pediu, nem Josué pediu conselho ao Senhor. Então, tem uma decisão para ser tomada? Tome tempo para você chegar a ver de fato o que você vai fazer. Espera aí, gente, nós vamos então orar, vamos falar com Deus, vamos saber o que Deus quer, mas tem hora que nós também, como eles, não tomamos essa consideração em pauta, em xeque, e nos precipitamos por causa das circunstâncias, por causa do momento, as evidências. Isso vai ser bom, esse pessoal realmente é de longe. Olha isso. E a maneira deles falarem, a convicção, conhecimento, enganaram, pregaram uma peça em Josué. E eles sabiam, e Josué, diante do Senhor, uma vez que tinham feito aliança, tinham que levar o compromisso adiante. Me precipitei e casei. O Senhor até com seus inimigos faz que tenha paz. Aguenta as pontas aí, já foi mesmo, agora você fica. Não tem que dizer, agora eu quero desfazer. Não vai desfazer não. Os gibeonitas não foi desfeito, e depois eles tiveram que defender os gibeonitas em campo de combate, e fizeram isso com muita presteza, porque sabiam da seriedade do compromisso que eles tinham feito. Não erreis. Estamos sujeitos a errar, precisamos desse alvo. Sempre quando eu tenho que tomar decisões, e algumas delas vão no calor da emoção e da precipitação, eu vou ter consequências, como eles tiveram. Tomar decisões precipitadas. Tem gente que já vendeu propriedade na precipitação e teve consequências ruins. Tem gente que pediu conta do serviço na precipitação e teve os seus resultados. Há uma lei da semeadura e da colheita. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear,
ele também vai colher. Eu sei que a fila do desemprego é imensa, é grande, e há muitos nela, mas certamente alguns que estão na fila do desemprego foram aqueles que pediram conta do seu trabalho, sem ter um outro trabalho em vista, e precipitaram, tomaram a decisão precipitada. Olharam a circunstância ou coisas parecidas e foram sem avaliar. E a melhor avaliação é você buscar no Senhor. Mas pede conselho. Pede conselho. Você vai fazer. Tem gente que precipita e faz a faculdade errada. E depois termina aquela e descobre, não é nada daquilo. Vai fazer outra. E descobre que não é nada daquilo. Mas é dinheiro que vai embora. É investimento, é tempo, é energia. E quando outros já buscam orientação, estudam, exercem e vão dar pós, mestrado, doutorado, e vai adiante. Muito importante, começa no seio da família. Filhos precisam aprender a ouvir pais. Até por uma questão de vivência, vida. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios. Filho meu, ouça tua mãe, ouça o teu pai. Eu era filho novo de meu pai, o escritor fala. E aliás, Davi estava já no finalzinho da vida dele, mas não morreu antes que desse conselhos ao seu filho Salomão. Davi era, se o perfeccionismo acomete muitas pessoas, esse também acometeu Davi. Caprichoso, sabia que não poderia construir o templo, mas tomou toda a providência necessária, e tudo que ele podia fazer, ele fez para que Salomão desse o melhor para o templo. E cuidou também em dar os últimos conselhos, estão registrados na palavra, para o seu filho Salomão, dizendo assim: Salomão, meu filho, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer, e você vai assumir o trono. No início, você vai ter que fazer isso, mas isso com isso que vai dar a soma disso. Se você não fizer isso, você vai fracassar como rei. E Salomão obedeceu ao seu pai. E Salomão começou reinando muito bem. O problema dele foi na velhice, quando envelheceu. Mas ele começou muito bem. A semana que vem eu vou concluir essa mensagem com o último erro, que na verdade trabalha a consequência desses dois que nós mencionamos, que também é um erro que as pessoas não atentam para o fato que é um erro, e desconsideram esse erro, não atentam para isso, e sofrem as suas consequências. Coloquemos-nos em pé, nós vamos orar agora. O Não Erreis fica sendo o nosso alvo, nosso objetivo, nosso escopo. Vamos errar. Que aprendamos pelo menos com os nossos erros. Eterno Deus, Senhor Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo é aquele para quem a palavra diz, olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. Que possamos ter na nossa vida o interesse de estarmos investindo o nosso viver, desejando ser como Cristo, parecido com o Senhor Jesus.
tendo o exemplo de Cristo em nossas vidas. Devido à natureza pecaminosa, nós erramos. A palavra traz o alerta para nós. Ainda que estamos sujeitos a pecar, a errarmos, o alvo de Deus, não erreis. Que possamos não valorizarmos a pecaminosidade da nossa carne, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, levando-nos à obediência à palavra do Senhor. Que possamos considerar que há um princípio, que há uma lei da semeadura e da colheita. E a colheita sempre é em maior quantidade do que a semeadura, porque a semeadura produz a planta que dá o fruto, e é muito mais a quantidade disso como resultado da colheita. Perdoa, Deus, os nossos pecados, quando achamos que já chegamos ao ápice, que sabemos tudo, que não há mais nada para aprendermos em determinada área. Não, na verdade, em todas as áreas, nós precisamos receber o aprendizado, o ensino, que sejamos pessoas ensináveis, recebendo o ensino. O sábio é ensinável, que possamos ser ensináveis, verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, esta igreja, seja com aqueles que só podem vir ao culto de vez em quando, que esse de vez em quando, sendo tratado pelo Senhor, seja de vez em sempre, que possam também alcançar a graça do Senhor, a provisão do Senhor. O Senhor é um Deus de abundância, que pode suprir todas as nossas necessidades, e oramos também por estes que estão desprovidos de tal condição, para que tenham essa condição do Senhor. Oro também, ó Deus, pela palavra apresentada hoje à noite, que ela possa ser fundamental, importante. Oro também pela conclusão da mesma na semana que vem. Nos abençoe, ó Deus, e nos dirija. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.